partir de agora, a gente abre o pós-jogo, a análise desse clássico entre Fortaleza e Vitória pela Copa do Nordeste. Um jogo em um Castelão, eu diria até surpreendentemente vazio, né, com um pouco mais de 11 mil torcedores. Uma quarta-feira às 9h30 é tarde, mas também é o horário que os torcedores estão acostumados. Público realmente baixo. Mas um bom jogo dentro das quatro linhas. Um jogo com variações, um jogo em que o Fortaleza consegue abrir o placar. Jogava um pouco melhor, não jogava muito melhor do que o Vitória, mas jogava um pouco melhor do que o Vitória. Abre o placar numa finalização espetacular de Lucero. Espetacular. Vem o segundo tempo, o Vitória mostra sua resiliência que ficou marcada na reta final da Série A do ano passado, encontra soluções, empata o jogo, o Fortaleza sente o gol de empate. Para mim, isso foi muito claro na partida. O Fortaleza não consegue responder ao gol de empate do Vitória. E aí o time baiano vai ganhando espaço, vai ganhando confiança e vira o jogo. Tá? Gerando essa consequência que a gente debateu para quem está vendo a live ao vivo. A gente debate, antes de mergulhar aqui, a gente trouxe todo o raio-x da classificação. O Vitória confirma a liderança, abre 4 pontos sobre o Fortaleza e, basicamente, né, se o futebol seguir um mínimo de lógica, define seu lugar entre os dois primeiros, deixando o Fortaleza sob forte risco de não ter o mando de campo nas quartas de final. Então, Arthur, o que é que Carpini fez no intervalo? O que é que o Vitória conseguiu guardar para o segundo tempo, mudar para o segundo tempo, para manter sua invencibilidade e para conseguir o seu melhor resultado em 2025? Não tenho qualquer dúvida que essa vitória no Castelão é um grande resultado do Vitória na temporada. Se muitos classificaram aquele 0-0 contra o Bahia como algo menor pela postura de o Vitória ter sido mais reativo, mais precavido, de ter trabalhado aquele empate que era bom moral e matematicamente para ele, e eu não entendi porque os torcedores do Bahia ficaram com o beicinho, afinal, o Vitória jogava num contexto fora de casa, né, a torcida única, líder, podendo empatar, como eu falei, moral e matematicamente, foi ótimo o empate. Faltava um grande teste, faltava uma estrelinha dourada para essa invencibilidade. Ela veio hoje com essa virada no Castelão, né, Arthur? Exatamente, Fred. Exatamente. Eu acho que essa vitória de hoje do Vitória foi uma resposta muito importante que a equipe precisava, que a torcida precisava, podemos dizer assim, nesse momento, porque por mais que o Vitória dentro de campo ele viva um bom momento, né? Não tem como negar isso. São 17 jogos invictos do Vitória desde o final da Série A do ano passado. Então, uma equipe que está numa sequência de invencibilidade como essa, isso tem que ser muito valorizado e se falar que o momento dentro de campo do Vitória, inegavelmente, ele é bom. Ele é muito bom, na verdade. Por mais que você diga, ah, mas é campeonato estadual, ah, mas é Copa do Nordeste, que muitas vezes os desafios não são tão altos. Veja, o próprio Fortaleza perdeu 3 partidas seguidas, se a gente for ver contando com a de hoje. Perdeu para o Altos, por exemplo, sabe? Que é um desafio de nível técnico mais baixo. Então, mostra que não é qualquer um que consegue essa sequência conforme o Vitória vem conseguindo. Mas por mais que o Vitória tivesse nesse momento, eu acho que é uma vitória que é importante para dar resposta sobre 2 aspectos. Primeiro, porque, querendo ou não, as saídas que o Vitória teve recentemente, principalmente a de Wagner Leonardo, geraram um sentimento ruim na torcida, frente à diretoria, né, de ver a equipe perdendo um lateral esquerdo, foi destaque no ano passado, ver perder Wagner, que é uma grande liderança, um ídolo recente do clube. Então fica aquele sentimento, pô, tá dando uma desconfigurada no nosso time, será que a gente se mantém competitivo? Precisa ir ao mercado e aí você consegue uma vitória como essa, é uma mensagem positiva para essas dúvidas. Então esse é o primeiro aspecto. E o segundo é o que você falou.
que é o ponto do clássico, né, de um jogo de Série A, na verdade. Porque o Vitória ele teve um desafio já nesse nível contra o Bahia, e por mais que o resultado tenha sido interessante, como você falou, para fins de classificação, porque o Vitória já estava na frente, então o empate era interessante para ele manter essa dianteira no campeonato, moralmente, porque enfrentou um adversário na sua casa, com o público, sendo 100% do Bahia e etc. Então, uma atmosfera contrária, que faz com que o empate ele possa ser valorizado, mas ao mesmo tempo, em termos de exibição, não foi uma exibição que dava confiança para o torcedor, né, que dizia assim, pô, realmente a gente tem um nível que dá para a gente se impor contra uma equipe de Série A, porque naquele jogo o Vitória ele foi muito mais uma equipe que quis anular o Bahia, né, neutralizar o Bahia para conseguir um empate, do que uma equipe que buscou o gol. Né? A gente vai lembrar naquele jogo de basicamente uma única chance com o Fabri, que é um cenário completamente diferente do que a gente viu hoje. O Vitória até poderia ter conseguido a vitória com Fortaleza hoje, com uma bola um pouco fortuita, talvez um pouco mais parecido com a vitória que o Vitória teve ano passado, por exemplo, na mesma Copa do Nordeste. Ali foi uma vitória um pouco mais no detalhe. Hoje não. Se a gente olha principalmente o segundo tempo, foi uma vitória que se impôs contra o Fortaleza e isso é um demonstrativo de força muito interessante para a equipe. E falando um pouco da história do jogo, né, e aí já emendando depois na pergunta que você fez ali do que é que mudou no intervalo, falando do primeiro tempo, o Vitória entrou no jogo hoje com 3 zagueiros, né, Lucas Halter, Neres e Edu, inclusive chama atenção porque são 3 zagueiros destros, os três, justamente porque o Vitória perdeu o Wagner Leonardo, que era o seu zagueiro canhoto titular, e o zagueiro reserva canhoto, que é Zé Marcos, que foi contratado, não vem bem na temporada e Carpini preferia utilizar 3 destros do que colocar Zé Marcos por causa disso. Além disso, a gente viu algumas mudanças na equipe do Vitória. Por exemplo, o Ronald, que é um cara que também vem começando bem a temporada, não foi titular hoje, né? Jogou com o William Oliveira. A gente viu o Lucas Braga sendo titular também, uma novidade, podemos dizer assim, na escalação. E a gente viu um Vitória que, fazendo o recorte ali do começo da partida e analisando o primeiro tempo como um todo, que defensivamente estava bem postado com essa linha de 5, né, os 3 zagueiros e também os laterais. Não deu muito espaço para o Fortaleza. Dá até para a gente dizer que foi um Vitória que conseguiu, em boa parte do primeiro tempo, neutralizar fortalezas do Fortaleza, sendo um pouco redundante, mas assim, pontos fortes do Fortaleza. O Fortaleza que não conseguiu, por exemplo, ter tantas jogadas pelas pontas, né, justamente porque o Vitória tinha essa superioridade dos 3 zagueiros, né, e aí tinha sempre os 2 zagueiros que jogavam ao lado, junto com os laterais, para dificultar esse jogo. Então a gente viu muitas vezes o Fortaleza, perdão, apostando muito na bola longa, principalmente com o Davi Luiz, né, no começo, no primeiro tempo, justamente porque o Vitória estava conseguindo neutralizar um pouco o Fortaleza. Mas, num vacilo, sai o gol ali de Lucero, num lance que, assim, primeiro o excelente passe que Zé Wellison encontra, rompendo linhas ali pelo meio, encontrando o Lucero muito bem posicionado, e aí a extrema felicidade de Lucero, uma finalização fantástica, né? Que até evidencia um pouco a grande diferença que a gente vê dos dois elencos, que talvez a maior diferença latente seja a questão do 9. Enquanto o Fortaleza tem Lucero, que é um 9 capaz de fazer um gol como aquele, o Vitória começou o jogo com o Fabri, mas ele acabou saindo logo no começo ali por uma lesão e entrou o Janderson, que não tem nem de perto o nível que o Lucero tem. O Fortaleza acaba abrindo o placar, no, talvez no único vacilo do Vitória ali no primeiro tempo, mas um primeiro tempo que é bem verdade, como você falou, que o Fortaleza foi superior ao Vitória. Não foi amplamente superior, não foi largamente superior, mas foi um Fortaleza que chegou mais ao ataque, que teve mais a bola, que conseguiu criar mais oportunidades. Porque se defensivamente o primeiro tempo do Vitória nem foi tão negativo, o Vitória até conseguiu se portar relativamente bem, tirando esse vacilo, obviamente, que gerou o gol, mas ofensivamente o Vitória foi muito pobre. Até porque tinha poucos jogadores até mesmo no ataque. Então o Vitória que a gente sempre viu ser forte, triangulações, jogadas pelas pontas, variações, você tendo o Mateuzinho, por exemplo, com muita liberdade caindo pelos dois lados, a gente não viu isso dessa vez. A gente viu o Mateuzinho muitas vezes preso a jogar pela direita, até porque era a única opção, vamos supor, que tinha para jogar junto com o Cáceres, para dar opção ali por aquele lado. Faltava a apresentação dos volantes, seja para participar dessas triangulações, seja até para finalizar de fora da área. O Vitória no primeiro tempo, basicamente a única finalizações que teve de fora da área, as únicas, foram com o Jamerson. Né? Não teve basicamente nenhum volante aparecendo ali para finalizar. Realmente os volantes estavam bem mais na parte defensiva. Então realmente faltou jogadores.
As únicas jogadas que a gente vai lembrar de maior perigo do Vitória foram recuperações de bola na marcação da saída de bola do Fortaleza. Já no último terço, e aí a equipe já estava próxima ao ataque, e aí conseguia gerar algum perigo. E o resto foram chuveirinhos na área que Janderson, na maioria das vezes, não conseguiu aproveitar muito bem as cabeçadas para fora. Então, foi um primeiro tempo ofensivamente pobre do Vitória. E aí, no intervalo, Carpini já volta com duas mudanças, uma mudança, na verdade, importante, né, que é a saída de Edu, zagueiro, que nem fazia uma atuação ruim, talvez tenha pesado até um pouco ali a escolha dos três zagueiros de ter saído ele, porque pouco antes do intervalo ele vomita até em campo, né, passa mal e aí volta com o Mosquito. E essa mudança ela muda completamente o Vitória e muda completamente o jogo. Um Vitória que no segundo tempo, se ele no primeiro estava priorizando uma segurança defensiva, obviamente que no segundo, a partir do momento que você desfaz a questão dos três zagueiros, você fica um pouco mais vulnerável. É aquela história. O futebol é negociar ganhos e perdas, né? O cobertor ele é meio sempre curto. Não tem como você ser mais ofensivo e ao mesmo tempo não correr riscos e você não abrir um pouco mais de espaço, mas o risco que o Vitória correu mais na parte defensiva valeu muito a pena, porque a equipe cresceu vertiginosamente no ataque. Esses pontos negativos que eu citei do primeiro tempo da parte ofensiva do Vitória foram pontos de fortalezas do Vitória no segundo tempo. Justamente ter um Mateuzinho que, tendo o Mosquito jogando pela direita e o Lucas Braga pela esquerda, ele pôde flutuar entre os lados, triangulando dos dois lados, participando de jogar dos dois lados. Você teve os volantes aparecendo mais no ataque, né? Não à toa a gente viu Baralhas participando dos dois gols, então isso mostra como a gente teve os volantes participando muito mais do jogo ofensivo. Você teve triangulações dos dois lados, então as jogadas tendo muito mais variações do que simplesmente chuveirinho na área. Então o Vitória cresceu muito em repertório. Foi um Vitória muito mais próximo do Vitória que a gente viu no final da Série A do time de Carpini. E aí foi assim que o Vitória chega ao gol de empate, né? Primeiro, une até uma questão também de marcação de saída de bola, que era algo que a gente já vinha vendo no primeiro tempo. Zé Wellison erra, a bola chega em Baralhas, Baralhas aciona Mosquito, que faz um belíssimo gol, chegando ao empate. Como o Fred bem disse, eu sinto ali que o Fortaleza sentiu um pouco o gol, até porque já era um momento que o Vitória vinha crescendo no jogo, e o gol é uma confirmação, querendo ou não, um impacto que você tem ali. E um Vitória que seguiu em cima, tendo repertório, buscando jogadas, jogando pela esquerda, pela direita. Acho que até mais pela direita. Eu gostei bastante da entrada de Mosquito. A gente vai falar melhor disso nas análises individuais. E que depois acaba chegando no segundo gol, depois até que já tem outras mudanças. Em mais uma jogada pela esquerda, né, que o Hugo faz uma tabelinha com o Mateuzinho, ou seja, um dos pontos que eu falei que faltou no primeiro tempo, que é ter justamente essa triangulação, ter mais gente participando dessa jogada pelas pontas, um cruzamento que acaba sendo cortado e no rebote Baralhas, finalizando de fora da área, marca um golaço, e aí, mais uma vez, outro ponto que a gente não viu no primeiro tempo, os volantes aparecendo como elementos surpresa para finalizar. E aí o Vitória chega no 2-1 e consegue uma vitória que, como eu falei, gigantesca, super importante, mais um tijolinho ali nessa evolução que a equipe de Carpini vem tendo. E falando especificamente da temporada de 2025, eu acho que é uma vitória que referenda essa temporada. Até repetindo um pouco o que eu falei antes, né? São 17 jogos sem perder, mas faltava um jogo desse tamanho em 2025, não só em termos de resultado, mas em termos de atuação. E eu acho que ela vem num momento muito positivo para o Vitória, devido a todos esses, vou dizer, problemas extra-campo, né? Obviamente que influenciam dentro de campo, mas extra-campo no sentido de jogadores saindo, faltando reposições, segue precisando de reposições. O Vitória segue precisando, por exemplo, do camisa 9, o Vitória segue precisando de uma reposição para Wagner Leonardo, ao meu ver, porque saiu um zagueiro e não dá para dizer que Lucas Halter, por exemplo, que até fez uma boa atuação hoje, a gente vai falar depois, vai suprir, porque o Vitória já estava contando com o Lucas Halter tendo Wagner Leonardo, então mostra que existe ali a, a carência, mas é importante para mostrar que o Vitória tem um técnico à beira do campo que é assim de alto nível para a Série A. A gente fala isso pelo o trabalho que ele vem fazendo no Vitória, o trabalho de Carpini, desde que ele assumiu Vitória na Série A, perdão, é de muito alto nível. Né? A competitividade que a equipe consegue ter é muito grande, mesmo com variações, mesmo rodando um pouco o elenco, mesmo perdendo jogadores, mas a estrutura da equipe segue e isso dá muita segurança para a equipe no segmento da temporada. Vou seguir daqui então, hein? Pegar o outro lado aqui do jogo, né, do confronto, o lado do Fortaleza,
que é curioso porque quando o Arthur estava mencionando, né, esse jogo mais balizador para o Vitória, o Fortaleza meio que se tornou balizador assim, para várias equipes, né? Porque até mesmo a derrota que o Sport teve no jogo da Ilha, o Fred até chegou a mencionar, né? Que foi um jogo onde o saldo daquele jogo, apesar de ter sido uma derrota, que foi ruim, no caso para o Sport, era uma perspectiva de que talvez esperasse menos naquele contexto. E o Sport conseguiu fazer um jogo diante do Fortaleza que poderia ter tido até um resultado melhor, né? O Fortaleza foi bem letal ali naquele momento, né? Poderia ter tomado um empate, acabou fazendo 2-0, logo na sequência de uma boa defesa do João Ricardo. E aí eu acho que entrando desse outro lado, né? Porque a mesma coisa foi falada do Ceará, até acho que a gente não fala aqui do Altos, mas talvez estivesse aqui a gente abordando também pelo lado do Altos. Aquela vitória do Altos também era uma vitória balizadora. Que o que é absolutamente normal para quem vive o momento que o Fortaleza vive. Isso. Mas então, se o Flamengo ou o Palmeiras contou nessa fase, você faz um grande jogo, independentemente do resultado, fala, ó, essa performance aqui é interessante para o decorrer do campeonato. Você consegue pegar daquilo e jogar para frente, que eu acho que esses clubes vêm fazendo em relação a isso, né, meu? E o ponto que eu vejo é que o Fortaleza, ele é um clube, de fato, que não consegue saber lidar, né, às vezes, com essa projeção, com esse tamanho, às vezes, que ele acaba tendo, principalmente no começo da temporada, né? Porque quando você vai disputar uma Série A, o Fortaleza, às vezes, se menciona muito isso, né? A maneira como o Fortaleza se comporta contra equipes maiores, como o Fortaleza, às vezes, consegue ser uma equipe constante. Mas essa faceta do Fortaleza, mesmo tendo esse sucesso todo, é uma faceta, essa faceta negativa, né? Que eu tô querendo dizer. Ela é uma faceta que sempre permeia, sabe assim, ao longo das temporadas. Fortaleza sofreu muito no ano passado, né? Se classificou na Copa do Nordeste muito pelo contexto de que o grupo pontuou muito pouco, com exceção do Bahia no ano passado, que acabou sendo o primeiro do grupo. Mas o Fortaleza novamente repete as mesmas questões que atravessou no ano passado. Claro que no ano passado, depois do que aconteceu, né, do atentado ali na saída do jogo, né, do jogo do Sport, houve um fator ali que, digamos, você meio que justificaria certas situações. Mas eu lembro até mesmo que antes mesmo daquele jogo contra o Sport do ano passado, o Fortaleza já vinha mal. E esse ano, novamente, já apresenta de novo uma queda de rendimento e de maneira bem acentuada. Eu acho que parte muito aí, queira ou não, assim, esse foi um jogo, eu acho que até mais esclarecedor quanto a isso. Eu não tenho dúvida que hoje poderia ser um jogo onde a bola da vez para muitos torcedores, por isso que eu acho que essa derrota, ela deixa mais escancarado isso, porque hoje poderia ser o jogo, tipo, com o Diogo Barbosa não dá, com o Tinga não dá, com o Tite não dá. E o jogo, esses jogadores nem estiveram dentro de campo. Hoje Fortaleza tinha muitos jogadores de qualidade dentro de campo. E por que novamente apresentou o mesmo problema que apresentou uma semana atrás contra o Altos, que tomou uma virada, é bom lembrar, são duas viradas seguidas, né? Que o Fortaleza acaba tomando, uma dentro de casa e uma contra um adversário muito frágil, como é o Altos. E é só ver o que o Ferroviário conseguiu fazer com um time alternativo, aliás, vencer o Altos. E a derrota para o Clássico, que eu acho que até se assemelha em termos de performance dentro de campo. Esse jogo do Vitória lembra muito o jogo do Ceará. O Fortaleza, nesse exato momento, que lembra muito o ano passado, é uma equipe que não consegue ligar o tal botão do vai dar problema, viu? Vai dar problema. O Fortaleza, às vezes, fica muito alheio a situações de jogo. Porque se você olha os 2 gols que ele toma do Ceará, os 2 gols que ele tomou diante do Altos, os 2 gols que tomou hoje, sempre é uma falha assim muito simples de ser corrigida, né? Ou pelo menos de ser impedida. Né? O Fortaleza estava ganhando por 1-0, o Vitória, obviamente, melhora no segundo tempo, mas um passe ali do Zé Wellison e ninguém conseguindo coibir a jogada de ser desenvolvida, acabou tomando empate. A jogada do segundo gol, uma jogada que a bola vai na direita, ninguém estava lá. A bola vai para a esquerda, um cruzamento errado, ninguém está lá, a bola sempre sobe para o jogador do Vitória. Depois o Bruno Pacheco comete falha ali e aí vem o chute de fora da área para conseguir a virada. Então, assim, hoje o Fortaleza é uma equipe em pane. Do João Ricardo até o Lucero, os jogadores estão jogando mal. E isso é um problema porque você tem qualidade de elenco e, queira ou não, isso ressoa muito no Vojvoda. O Vojvoda hoje é um treinador que não está conseguindo dar o equilíbrio necessário à equipe e cada vez mais essas escolhas que ele vem fazendo, e daqui a pouco a gente vai analisar especificamente ele, né? Mas
Da maneira como ele vem tentando resolver o problema, na verdade, ele vem cavando mais esse problema. Não é por escolhas de peças, não é por lacunas do elenco. Precisa trazer mais um camisa 9. O desempenho da equipe dentro de campo, jogando dentro de casa hoje, mesmo com a presença de público não tão grande assim, e é muito pelo contexto, pelo que o Fortaleza está atravessando, né? Tem muitos problemas extra-campo também, que está afastando o torcedor. Hoje também foi um dia muito chuvoso aqui em Fortaleza, deve ter afastado, era o jogo da TV também, então vários fatores, e era até, não me surpreendeu, porque eu já imaginava isso, algo por volta de 10 mil torcedores Até mesmo. o gramado estava meio sofrido, né, Minhoca? Eu vi alguns jogadores escorregando assim durante o jogo. Acho pela É um chuva, gramado né? que a gente já sabe. Me marcaram para dizer isso no Twitter ou foi aqui já no chat. Me disseram o seguinte: veja só, esse Castelão não vai aguentar 45 jogos de novo. Ele disse que voltou agora e o gramado hoje já estava dando sinais de problemas, né? Não, o gramado para mim é um problema nesse exato momento que teria que fazer uma outra reforma e, enfim, já saibam que até o final do ano vai ser essa dificuldade. Então, nesse caso, voltando até para o que o Fortaleza tem atravessado, o problema não é contratar mais um volante, não é manda embora fulano e tal. O problema é o treinador que não consegue fazer essa equipe ter mecanismos dentro de campo que consigam ir evoluindo a equipe. Na verdade, hoje o Vojvoda, ele é um dos principais problemas na minha avaliação para o atual elenco. Né? Então, da maneira como ele tem feito o time desenvolver o seu jogo, nesse exato momento, é uma calamidade o que o Fortaleza atravessa. Hoje o Fortaleza não tem nenhuma garantia de que quando for jogar contra o Souza na Paraíba, vai conseguir o resultado. Porque da maneira como ele jogou contra o Altos, que eu acho que até é uma equipe pior, isso não passou nenhuma segurança. Então, esse tipo de futebol que o Fortaleza tem praticado nos últimos jogos já é um futebol muito alarmante do que o Fortaleza poderá ter ao longo da temporada. Então, eu sempre ressalto isso, porque eu sei que o Fortaleza tem capacidade de reação, mas nem sempre essa reação pode surgir, até pelo perfil de atletas que, às vezes, o próprio treinador vai confiando. Então, ele bateu no ano passado muito na tecla do Machuca, o Machuca não funcionou. Ele bateu na tecla do ano passado do Pochettino jogando de volante, não funcionou. Enquanto o Fortaleza não se encontrar de novo com um equilíbrio de time, o Fortaleza vai sofrer como ele sofreu no ano passado. Ele pode correr risco até de cair para uma quarta colocação, né? Até porque tem um confronto aí contra o próprio CRB. A maneira como o Fortaleza joga hoje, qualquer adversário mais arrumado, como foi o Vitória, como foi o Ceará, como o Alto conseguiu se organizar em um determinado momento do jogo, o Fortaleza vai acabar tendo dificuldades e deixando escapar oportunidades pela frente. Então, fica um alerta nesse exato momento gigante, 3 derrotas consecutivas, já tendo enfrentado 3 adversários de Série A e tendo perdido 2 jogos de maneira onde, de fato, Fortaleza não jogou bem. Acho que até o primeiro tempo do Fortaleza ele nem foi tão bom assim, de uma maneira geral. É só lembrar, acho que o Arthur vai lembrar, o primeiro lance, assim, com questão de segundos, já era Fábio ali passando por cima de Davi Luiz como fosse nada, assim, sabe? Ele até se lesiona na jogada, sai. Então, assim, já dá para ver claramente problemas sérios, assim, sabe? Davi Luiz na melhor... transmissão, em parte da transmissão foi tratado como uma partidaça de Davi Luiz. Eu tava vendo o jogo, eu achei exagero na hora que eu ouvi. Eu acho que ele melhora ao longo do jogo, assim, mas ele tem ainda... eu não achei não, mas eu achei uma partida mais propositiva do que negativa, sinceramente. Ele conseguiu olhando pela média do Fortaleza, né? Ele conseguiu fazer vários cortes e tal, mas assim, passa longe da questão do Davi Luiz, passa longe de Ávila, de Pô Fernandes, que jogou de novo mal. Na verdade, o que nesse momento o Fortaleza, no caso o Vojvoda especificamente, precisa resolver é como é que o time responde a determinadas coisas dentro de campo. O time responde muito mal. Hoje, era nitidamente, tal qual o jogo do Ceará, sempre o Vitória parecia que estava com 14 jogadores contra 8 do Fortaleza, assim. Em vários momentos, o meio de campo ali, 3 jogadores, sabe? Em muitos momentos. Aí quando o Fortaleza conseguia, ali na reta final, por exemplo, ter uma jogada, tomada de decisão errada, o Pochettino estava com a bola, ele demorou, perdeu. O Marinho estava com a bola, demorou, perdeu. Um contra-ataque de 4 jogadores, o Kaiser carregando a bola, segurou demais a bola. Então, ele está falando aqui, não é de um atleta, 2, 3, são todos os jogadores do Fortaleza, todos, não há nenhuma exceção hoje. Todos os jogadores de Fortaleza, não há coletividade nesse momento. Cada um está tentando fazer um tipo de jogada, não individual, eu diria, mas uma tomada de decisão precipitada, de um passe mais simples, de uma jogada,
sabe? Teve 2 entradas ali na área, não foi, Arthur? Do Mancuso, por exemplo. Uma ele força um pênalti, assim, não entendi. Ele estava inteiro na jogada para fazer a jogada ali, cruzar ou bater no gol. E a outra jogada em que o Marinho estava livre e ele finalizou, ele fez o cruzamento em cima do jogador do Vitória, assim. Jogadas simples, assim, jogadas que certamente um jogador pensaria. E por que isso não está funcionando? Aparentemente, não há unidade como time nesse exato momento. E é até maluco falar, né, de um treinador que já tem boa parte desse elenco aí desde o ano passado. Então, hoje é um time totalmente sem sintonia, o que a gente vê hoje dentro de campo, e não à toa tá nesse exato momento, queira ou não, assim, Fortaleza é um clube que tem muitos torcedores que já estavam incomodados depois da derrota no Clássico. Juntou com o do Altos, não tenha dúvida. Depois dessa derrota para o Vitória em casa e praticamente perdendo essa chance de ter o mando de campo nas quartas de final, a pressão vai aumentar e vai aumentar muito. E vai passar agora 10 dias, meu amigo, 10 dias remoendo esse resultado que só vai jogar lá no final de semana do Carnaval, pelo Cearense. Eu tive uma queda aqui de conexão e minha conexão não voltou. Tá? Eu tô aqui roteando pelo celular. Imagem e áudio. Detalhe, okay? eu também, viu? Será que pode ser alguma bronca aqui no Recife? Curiosamente, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu também estou roteando o celular, mas segue. Mas tá tudo ok, né? Áudio e vídeo poder continuar. Minhoca, quando você fez aí sua explanação, me veio uma pergunta muito quase que obrigatória na cabeça, né? Porque você foi duro, né? Na crítica de novo, o início de trabalho de Vojvoda. Início de trabalho dentro de uma temporada, obviamente. A minha pergunta é: tem como a gente dividir o quanto é para se preocupar e o quanto é para dizer todo ano começa assim e depois melhora? Porque também é uma muleta, né? Esse todo ano começa assim. Ninguém mais se sente confortável em criticar o Fortaleza dos primeiros meses do ano, porque ele vai lá e melhora. É uma posição meio ingrata, né, de quem tem que analisar os jogos de Fortaleza. Porque você precisa criticar, você precisa demonstrar que isso está errado, que o rumo está longe do ideal, que as escolhas em algum momento podem ser confusas, mas o lastro é gigantesco e esse lastro invariavelmente se dá com um time mais desorganizado e, sobretudo, mais desinteressado no começo do ano e que depois, sob pressão, reage muito melhor. Agora, esse ano não foi exatamente assim, porque ele vinha bem nos jogos mais fáceis. Ele vinha conseguindo resultados. De repente, 3 derrotas consecutivas, né? Eu vejo muito nesse caminho de que o momento exige o que se deve falar, né? Se o time estivesse jogando bem, hoje poderia ter sido uma derrota com o time jogando bem. Poderia ter até empatado. Mas da maneira como o Vojvoda foi fazendo as escolhas ao longo do jogo, eu acho que ele não está entendendo o que está acontecendo dentro de campo, assim. O Vojvoda às vezes comete erros de leitura graves, assim. Vários jogos onde o grande problema, e eu acho que é um dos problemas que isso estava sendo pouco falado, se debateu muito no início dessa temporada a zaga do Fortaleza, né? Porque o Kusevich terminou muito bem, no ator adquiriu, foi lá e comprou. No ano passado terminou a temporada muito bem, então sabia que ia ser um titular, mas eu já tinha alertado isso. O Kusevich, até no ano passado, quando chegou, não tenho muita certeza se vai bem, e jogou muito bem a temporada passada, mas é um zagueiro que, se você olha na carreira dele, ele tem essa dificuldade. Contratou 2 zagueiros, o Ávila e também o próprio Davi Luiz, fez 2 jogos seguidos com esses jogadores que não tinham atuado um minuto sequer, e aí começa a ver, e aí pode ser o fato, né, assim, de quando o Vojvoda talvez vai percebendo certas situações que não dá o equilíbrio necessário. Eu acho que às vezes o que o Vojvoda perde a mão em alguns momentos é determinados atletas com determinadas situações vivendo um bom momento, e às vezes ele tira essa oportunidade, sabe, desse jogador desenvolver mais. O Tite, eu não tenho dúvida, o Tite tem suas dificuldades, mas ele estava jogando bem na temporada. Hoje ele não foi sequer relacionado, assim, sabe?
Então, um zagueiro da experiência dele, capitão e tudo mais, que vinha jogando bem no começo da temporada, na minha avaliação hoje poderia continuar como titular, né? Imaginando ali uma possibilidade de um retorno dele. Mas ele manteve talvez a dupla que muita gente espera, Davi Luiz com Ávila, ou Kusevich aí com Ávila, ou Kusevich com Davi Luiz. Mas para mim a grande questão passa muito pelo senso de coletividade. O Fortaleza, nos outros jogos, não teve a necessidade. E é bom lembrar que até em outros resultados positivos, como por exemplo a vitória sobre foi o Maracanã, acho que não, o Maracanã foi o primeiro jogo. Mas enfim, ali dos primeiros jogos, uma das vitórias, por exemplo, foi preciso o Marinho fazer uma jogada individual para confirmar a vitória, né? O outro jogo teve uma expulsão ali do Sacha, mas já estava 1-0 também, Fortaleza conseguiu segurar, mas também sem apresentar um bom futebol. Então, eu vejo hoje que o grande problema que o Fortaleza atravessa tem que ser criticado, sabe? Tudo que aconteceu no passado, que o Fortaleza conseguiu dar respostas, vamos esperar para acontecer. Porque nesse exato momento o que o time está fazendo é novamente uma baixa produção e que isso, é bom lembrar, o Fortaleza do ano passado teve momentos de baixa produção na Série A. Teve, assim, mesmo tendo feito uma grande Série A. Mas em momentos chaves, entendeu? Em jogos importantes. Por exemplo, o jogo do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro veio com o terceiro time. O Atlético Mineiro estava preocupado, eu acho que era a Copa do Brasil, era a Libertadores. O Fortaleza quase perdeu um jogo como aquele, pela questão emocional. O jogo do Atlético Goianiense, já estava garantido na fase de grupos. O Atlético Goianiense já estava rebaixado, mas a maneira é a postura como se joga dentro de campo. Então, o Fortaleza, muitas vezes, esse tipo de comportamento dentro de campo é o que mais chama a atenção. E o time precisa ter, assim, nesse exato momento, se poderia meio que ponderar, e o Fortaleza, às vezes, nesse ponto, tenta dar uma ponderada, não, é começo de temporada, não, são jogadores que estão começando agora, não, são atletas que estão tentando ser inseridos, né? Porque hoje, por exemplo, se tinha Davi Luiz e Ávila, 3 jogadores que chegaram para essa temporada. Aí você, talvez são jogadores ainda que estão pegando um pouco do espírito e tal, mas não tem justificativa. A maneira como o Fortaleza se porta dentro de campo passa longe de ser um determinado grupo de atletas, é geral mesmo, assim. O bom, né, entre aspas, de ver essa derrota é porque não tem um culpado específico. Hoje, todos que fazem o Fortaleza, e vou colocar o Vojvoda à frente disso, porque é trabalho dele, e é só olhar. Se o Vojvoda tivesse saído do Fortaleza em 2024 e estivesse hoje começando um novo treinador com esse atual desempenho, esse treinador hoje estaria muito, muito sendo questionado. Muito sendo questionado. E, queira ou não, o treinador hoje é o Vojvoda, com tudo que ele já conseguiu, tem que ser questionado também. Eu vi uma imagem de um torcedor nos minutos finais do jogo. Não sei se Arthur viu, a Minhoca estava no estádio, né? A câmera mostra o torcedor e o torcedor tá fazendo assim, ó. Eu vi. Fazendo o quê? Ele, tipo, um gesto fosse pra acabar, né? Tipo, acabou. Nos acréscimos, o torcedor do Fortaleza tá pedindo para acabar o jogo. Era isso, né? Veja, eu interpretei assim. Eu quero interpretar assim, né? Porque já era o cara com raiva que ele ali, tá né? dizendo, eu não quero interpretar que ele tá dizendo que acabou a paciência, por exemplo, com o trabalho do Vojvoda. Eu acho que não assim, é isso, acabou né? a paciência. Não, acabou a paciência, mas acabou a paciência com aquele jogo. Diz assim, ó, não aguento mais não, acaba logo isso aí, deixa eu ir pra casa. Amanhã de manhã a paciência tá restabelecida, né? A questão, agora, como o Minhoca falou. a questão, na verdade, Fred, não é demissão de Vojvoda. Todo mundo sabe que o Vojvoda é o melhor treinador que o Fortaleza hoje tem que ter. O elenco... teve e pode ter, né? Isso, exato. Assim, o elenco que tá aí é um elenco muito bom, entendeu? Mesmo tirando, tô falando dos torcedores mais... Demite logo 11, aquela coisa, pessoal mais exagerado. Mas é a postura dentro de campo. Por isso que eu falei, esse é o tipo de derrota que o cara que já tava... Foram 11 mil pessoas, pô. 11 mil pessoas saíram num dia chuvoso, tudo bem que já não estava chovendo pela noite, apesar de estar chovendo agora. Mas esse cara que foi lá era, tipo assim, acreditando, sabe? Assim, que Sim, não, claro. hoje é um jogo que, tipo, vamos dar aquela resposta, né? Vamos voltar a assumir a primeira colocação do grupo. E aí toma a virada dentro de casa, sabe? Assim, com os minutos finais, com 2 centroavantes, com 2 atacantes abertos, um balaio, basicamente assim, tipo, faz do jeito que der aí no minuto final, mas tenta esse empate aí do jeito que for.
E esse cara aí que deve ter sido esfumado, tipo assim, ó, acabou, do jeito que tá aí, ó. Vamos trabalhar, porque nesse exato momento ninguém tá merecendo palma, não. Ninguém tá merecendo palma nesse momento. E aí que tá, junta-se o problema, que é o outro fator que também o torcedor tá irritado. Aconteceram problemas fora de campo também no Fortaleza. A questão dos sócios, que teve um vazamento, e vários cartões foram clonados, e teve várias gente, enfim, com problemas aí com cartão de crédito e tudo mais. E aí vai juntando tudo. Foi exatamente no jogo do ano passado que o Vitória também ganhou na Copa do Nordeste, quando o Marcelo Paes veio a público, no momento de colocar a situação de que o time não estava jogando bem, ele veio com o pior discurso possível no ano passado. Da coisa de arbitragem, do velho contra tudo e contra todos. Então, nesse exato momento, o que o Fortaleza Mas ano passado teve o capítulo atentado, né? Teve, mas nesse jogo específico, eu não estou lembrado se foi antes ou depois. Porque eu acho que deve ter sido um pouco antes. Mas, enfim, de toda forma, naquele exato momento, a crítica geral era em cima do desempenho da equipe. O desempenho da equipe era sofrível do ano passado. E quando perde para o Vitória, não foi isso que foi mencionado. Foi falado muito mais de que o time estava sendo prejudicado por arbitragem, de que estava criticando e que a torcida não estava apoiando nesse exato momento. E aí é onde o patamar que você está. O Fortaleza chegou no patamar que está. Se fosse há 5 anos atrás, 6 anos atrás, beleza. Né? Você está enfrentando ali um time e tal, acontece, Fortaleza tem algum... O Fortaleza hoje tem um elenco dos melhores do Nordeste, enfrentou uma equipe de qualidade e perdeu por 2-1, tendo chance até de perder. Poderia ter empatado, mas a maneira como jogou foi muito mais na base do abafa do que propriamente na base da organização. Então esse é um ponto onde a insatisfação hoje é bem grande na minha avaliação. Assim, a galera que já estava meio desanimada, tipo, vou me preocupar com isso aqui só depois, quando começar a Libertadores, começar a Série A, porque nesse dado momento talvez só vai voltar na final. Eu não vejo mais nenhum público hoje do Fortaleza alto, com exceção da final, ela acontecendo do Campeonato Cearense. Acho que nem contra o Ferroviário, nem contra o CRB, nenhum desses jogos, até o começo da Série A, deve ter boa presença de público. Ô, Minhoca, o jogo foi 1 mês e 2 dias depois, tá? O do Vitória. Já tinha tido 1 mês do atentado. Então é porque já tinha meio assimilado o negócio. Isso. Mas, detalhe, entre um jogo e o outro, o Vitória só tinha vencido, o Fortaleza só tinha vencido o Fluminense do Piauí e o Maracanã. Foi. E empatado com o Botafogo, empatado com o próprio Maracanã, empatado com o também. Retrô, isso naquela disputa pênaltis. dos pênaltis, né? Perdido pro Ceará, e aí perde do Vitória e depois ainda perde do Maranhão. Isso. Agora, depois disso, para voltar a perder, demora. Viu? E nesse momento não é. E todo mundo sabe, depois né? disso, para voltar. Até aquele jogo do Nacional de Potosí meio sem vontade lá. Mas para achar uma derrota depois, o cara demora. Ou seja, vai perder o próximo jogo e depois vai ter uma sequência boa aí. Pode ser, seguir a risca do ano passado, né? A grande questão, Arthur, é porque, pelo menos eu sinto assim, né? O torcedor, ele não tem como se habituar com o time perdendo. Não tem como. Não tem. Seja clássico, seja para um time maior. Assim, alguns se aceita a situação. A grande questão é como... Assim, o torcedor do Fortaleza, ele quer viver o próximo passo, na verdade. Ele quer viver assim, precisamos agora fazer um feito maior, que é ganhar um título representativo, uma Sul-Americana, sabe, uma Copa do Brasil. Esse é o momento que o torcedor do Fortaleza quer vivenciar. Quando ele começa a ver no começo da temporada, é isso aqui, de novo a gente vai ter essa dificuldade, e aí depois vai ter uma campanha boa, e é isso, e não sei o quê. E eu entendo que é muito difícil você bater um título relevante, principalmente, são poucos, assim, é difícil ganhar uma Copa do Brasil, é difícil ganhar um Brasileirão, é difícil ganhar uma Libertadores, uma Sul-Americana é até possível, mas o contexto que o Fortaleza se encontra, a postura, muitas vezes, em jogos determinantes, pesa muito. O jogo da LDU foi um jogo onde Fortaleza teve dificuldades também. Estou nem falando da disputa de pênaltis, mas houve momentos ali que poderia ter sido melhor, sabe? E esse detalhe a mais do discurso que o Fortaleza tanto fala, muitas vezes dentro de campo, ele acaba se enveredando, assim, porque teve vários jogos que o Fortaleza poderia ter desandado, mas conseguiu, na base ali da resiliência,
superar. Mas esse tipo de resultados tem que vir a cobrança. Não, assim, o torcedor tem que estar indignado, tem que cobrar, não é causar nenhum tipo de violência, mas nesse exato momento não tem outro espaço a não ser a crítica mesmo aparecer. Minhoca, eu cheguei a ver torcedor do Fortaleza dizendo que o Fortaleza não ia para canto nenhum com o João Ricardo, por exemplo. Que foi o destaque que foi ano passado, porque realmente não começou bem a temporada, né? Dá para falar que o João Ricardo não manteve o nível que ele terminou a Série A no ano passado. Então, assim, só isso aí já mostra como não tem essa Todo de. mundo é alvo Ah, agora, Arthur. não tem essa de assim, tô tranquilo porque sempre começa assim e depois volta pros trilhos, sabe? Eu acho que se tiver algum torcedor do Fortaleza assim, é a minoria da minoria, né? Exato. Assim como o Paul Fernandes começou com um status positivo, aí agora o pessoal já está começando, não é bem, né? O jogador que muita gente imaginou. Então, assim, nesse exato momento, enquanto não tiver melhoras, e aí, claro, conciliando com o resultado, a crítica vai continuar. Cássio, aqui embaixo da tela a gente tem atualizada a estatística de confrontos diretos, né, do head-to-head. Era uma boa chance do Fortaleza. Isso. Poderia ter empatado, né, Cássio? Poderia ter empatado, estava 10-9. Na verdade, assim, não, tipo, aquele torcedor que tu disse que estava fazendo aquele gesto do braço, ele não estava puto por isso, não, nem sabia. Não sabia, não. Se soubesse, estava mais puto ainda, porque de fato foi, para fins históricos, foi uma ótima oportunidade que o Fortaleza teve aí, tá? Porque agora tem que reencontrar ou então tem que dar um lá e lô na Série A. Tava Eles estavam 9-6-9. Do ano passado para cá, o Vitória passou, né? Então, porque Você tava Não, 9-6-9 tava ganhou as 9-6-9. duas últimas. É, os 9-6-9. últimos 4 jogos, o Vitória venceu 3 e perdeu 1. É. Isso. É. Então, Aí ele tava já teve atrás a do chance já de Fortaleza, começar a igualar de Mas novo hoje. porque tava 8-6-8. 8-6-8, aí depois ficou 9-6-9, aí a Vitória Isso. ganhou as duas últimas. Isso. Detalhe, tá? Porque esse é aquele momento do programa. Hoje a gente tá com pouco de torcedor de Fortaleza aqui, porque Fred. perdeu, então a gente fica com muito mais do Vitória. Só pra explicar, Cássio. Claro. Aí muita gente diz assim: ah, mas no gol a estatística não é essa. Lembrando, a estatística que a gente traz aqui. Toda vez a gente é tem que dizer a mesma estatística- coisa, é foda, turma. É, mas eu tô aqui dando didática, É a ninguém igreja reclamou do- ainda, tá? Essa estatística da gente é a completa. Tem a história toda do confronto. Se teve amistoso nos anos 40, tá aí. Se teve um torneio disputado numa cidade nos anos 50, está aí. Tá? Então, aqui é a estatística absoluta e histórica do duelo dos dois, Cássio. E é bom aceitar para entender que o clube foi fundado há 100 anos. Enfim, nesses casos, obviamente, detalhe, eu sempre deixo a liberdade, Fred, se o cara considera o que quiser. Se o cara quiser só considera jogo de noite, ou jogo de dia, ou jogo de campeonato de primeira divisão, ou de segunda divisão, é de qualquer um. Esse é só um critério. O nosso critério, a gente considera a história completa das partidas com os times principais, né? Ou seja, jogos onde, tipo, não é sub-20, não é sub-17, é o Fortaleza contra o Vitória. Tem muito mistério não para esse dado não. Eu só ia dizer o seguinte, é que o clássico rei do Campeonato Cearense, o mando era do Fortaleza, né? Era. Isso. Então, até agora, só é uma estatística, se eu não pegar. Nem nos confrontos de Série A que tiveram no Nordeste, nenhum mandante ganhou ainda. O Bavi foi na Fonte Nova, não foi? Foi, na Fonte Nova. 0-0. O clássico no Castelão, o mando era do Fortaleza. Hoje o mando era de Fortaleza. Na ilha o mando era do Sport. Tem que manter isso aí. Sorriu, né, cara? Sorriu. Eu tô brincando. Como diria, tem que manter isso aí, mas não, vai ser difícil. Vai ser difícil. Tá? Eu achava que o Vitória ia sentir um pouquinho mais a saída de Wagner Leonardo, sabia? Talvez sinta em algum momento, mas especificamente. Eu achava que o jogo de hoje poderia ser um jogo perigoso pro Vitória entrar numa curva. Exatamente, mas é isso que eu tô querendo dizer. Eu achava é. exatamente isso. Pode até ser que sinta falta. O torcedor do Vitória pensava isso também, Cássio. Tinha esse receio, a tendência até que sinta falta. Se o cara era o melhor né? zagueiro, é óbvio que vai sentir falta. Mas eu achava que poderia ser uma coisa imediata. E neste jogo especificamente, na verdade, parecia que ele estava jogando. Porque a defesa não tava tão insegura, sabe? O gol do Lucero
assim, você pode enxergar toda a construção da jogada, mas no fim das contas é o cara acertar um chute daquele dali, meu irmão. Ali não tem. O zagueiro chegou atrasado, se tiver dado bote, faltou cobertura. Ali é o atacante acertar um chutaço. E se fosse para colocar qualquer 10 centavos de culpa, ainda colocaria o Lucas Arcanjo. Mas Fred é goleiro, Fred. Não, eu acho, meu amigo, ali Pelo não amor tinha de Deus, não como. precisa nem ser goleiro, não, pô. Tinha como pegar aquilo ali, não. Eu acho que meu Lucas amigo. é porque no replay, uma coisa que o pulo dele. A bola não é tão alta, não. A ponte que ele faz não foi tão alta. Ela foi mais baixa do que o chute, na verdade. Depois você olha o chute, foi uma coisa que me Eu tenho a chamou a teoria que o atenção. torcedor do Sport tá tão traumatizado de goleiro que é o maior caçador de falha de goleiro do Brasil hoje. Caramba, O torcedor Fred, do tu Sport dizer virou um isso. Tu especialista. dizer isso, assim, é um negócio assim que me causa um espanto, assim. Tu é o cara que mais fala de goleiro, de qualquer coisa aqui, qualquer coisinha. Kaique França falhou. Então, eu acho que a torcida do Sport tá Aí eu falo uma traumatizada. vez, aí tu vem dizer um negócio desse, pô, pelo amor de Não, Deus. eu tô dizendo que a torcida do Sport tá Tu se traumatizada, descreveu, pô. na verdade, pô. Tu se descreveu. Não, você... Tu é o cara que mais caça coisa de goleiro aí, pô. Mas ele é Agora, torcida do mas eu Sport repito, também. depois você Ele olha tá o chute. incluso. Mas vocês me convenceram, por exemplo, que Thiago Couto falhou no primeiro gol do jogo do Sport passado contra o Náutico, que eu saí de lá achando que não tinha falhado. Vocês me convenceram. A turma do Sport tá no... E do Mas, Bahia enfim, também, depois, olha, como a gente falou no programa de ontem. deu pra ver o jogo todo naturalmente, porque foi às 19, começou 9h30. E mesmo quando a gente tava na live aqui, eu tava com a telinha aberta, que eu acho que o Fred também tava. A gente tava na live, tava ali com os 15 minutos finais da partida, que era o que a gente tinha combinado para não ficar tão tarde, embora já esteja tarde, 2 da manhã. Mas pô, claro que foi um chutaço, mas eu acho que a bola não foi tão alta. Foi muito forte, mas não foi tão alta. Mas depois a galera mostra aí a foto. Arthur, a gente vai analisar o campo das atuações individuais do Vitória agora. E essa análise precisa responder algo que o torcedor do Vitória falou aqui no chat ainda há pouco. Quando a gente estava procurando, né, justificativas aí para o momento, para a derrota do Fortaleza, algum torcedor impaciente falou assim: então foi o Fortaleza que perdeu, não foi o Vitória que ganhou. Claro que o Vitória tem méritos. E a gente abriu o programa focando justamente nos méritos do Vitória, na mudança de Carpini no intervalo para chegar nesse resultado. E agora eu queria que a gente fosse justamente jogador a jogador, tá? Para entender onde o Vitória prevaleceu, onde o Vitória ganhou esse jogo. Mas antes de você começar essas avaliações individuais, eu queria o seu comentário sobre esse desenho, tá? Que a gente tá vendo sobre esse Vitória que foi a campo, as escolhas que foram feitas por Carpini, o Ayrton Rato começando no banco, Mateuzinho recuperando a posição que já era dele, né? Começou o ano machucado, Fabrício ganhando espaço, né? Cada vez mais ganhando espaço nesse time. Queria a tua visão desse desenho de time armado por Carpini e o quanto isso pode criar raízes, né, para o restante da temporada, fundamentalmente para a Série A. Falando da escalação, eu acho que assim, né, alguns pontos até que você tocou, né? O esquema de 3 zagueiros de Carpini, eu entendo a escolha, faz sentido, não é nenhum invencionice, muito longe disso. O Vitória jogou várias partidas ano passado na Série A com o esquema de 3 zagueiros. E você imaginando o contexto de jogo, e entra até o que Cássio falou, era o primeiro jogo do Vitória grande assim, depois da saída de Wagner Leonardo, então gera até um receio de se fazia sentido o Vitória ser mais precavido, você está jogando fora de casa contra uma equipe como Fortaleza, então acho que faz sentido a escolha, mas para mim não funcionou. O Vitória até que ele conseguiu ter uma certa segurança defensiva, mas perdeu muito na parte ofensiva, sabe? Então eu acho que essa escolha aí, ela não dá para se dizer que não foi das melhores, tanto é que Carpini teve que corrigir no intervalo, e aí no segundo tempo, depois que ele faz a mudança, tirando Edu e colocando Mosquito,
a evolução de desempenho do Vitória ela é gritante. Assim, o Vitória cresce muito de rendimento no segundo tempo. Mas algumas escolhas aqui de Carpini, até explicando, né, alguns jogadores que talvez tenham chamado a atenção à titularidade. Como eu falei, primeiro na questão da zaga, ele ter preferido utilizar Edu, Neres e Rauter, ao invés de colocar Zé Marcos, que seria a única opção de zagueiro canhoto, é da demonstração de que ele não tem hoje confiança em Zé Marcos para ser titular, porque não começou bem a temporada. Vale lembrar que Zé Marcos foi titular nesse esquema do Vitória jogando com 3 zagueiros contra o CRB e ele falha grotescamente no primeiro gol do CRB e realmente ele não vem bem na temporada, então é um cara que perdeu essa lista de prioridades. Ele que, por característica, talvez fosse o primeiro na fila, mas pelo desempenho não não foi titular. A segunda escolha é a questão de Cáceres, que aí eu acho que é o tema mais polêmico. É Cáceres ser titular ao invés de Claudinho. Claudinho é um dos destaques do Vitória nessa temporada. Né? Um cara que chegou muito bem. O Vitória fez um investimento grande para contratar ele para o patamar do Vitória. Os 5 milhões é um investimento bem significativo. E é um cara que começou bem, agregando muito, principalmente na parte ofensiva. É bem verdade que Cáceres terminou a Série A no ano passado bem. Não está mal, mas o alto nível de Claudinho performando o que ele pode performar, Cáceres não atinge esse nível. Cáceres é um lateral bem assim, regular, mas Claudinho consegue entregar coisas que Cáceres não vai conseguir. E eu acho que hoje até a sensação que ficou para o torcedor é que, pô, você já tem um esquema com 3 zagueiros, será que não dá para colocar Claudinho, que é um lateral mais ofensivo, sabe? Se você não conseguir utilizar Claudinho e talvez a preferência por Cáceres ser por ele ser um defensivamente mais seguro, mas você tendo 3 zagueiros ainda precisa disso, sabe? Então acho que talvez tenha ficado essa maior crítica, talvez do torcedor do Vitória em relação à escalação. Mas eu acho que a tendência é Claudinho ir ganhando essa posição aos poucos. O outro ponto também de discussão, vamos dizer assim, é a titularidade de William Oliveira junto com Baralhas. Ronald, que foi contratado, também é um cara que começou bem a temporada. O William Oliveira não começou bem, mas vem crescendo de rendimento nas últimas partidas. Hoje ele fez mais uma boa atuação. A gente vai falar aqui nas avaliações já já. Mas eu acho que ficou também essa dúvida por parte do torcedor do Vitória. Mas talvez o William Oliveira se encaixe melhor ali com o Baralhas, por Baralhas ser um cara que sai muito, e aí você tem o William Oliveira que acaba guardando um pouco mais posição. Talvez se encontre melhor na característica dos dois, já que Ronald é um cara também que sai muito, né? Muito motorzinho, levar a bola ao ataque. Talvez tenha essa questão de se complementar melhor a dupla, mas aí também é um ponto de discussão. E do ataque, Fred, o que eu posso dizer é, o Wellington Rato hoje ele é reserva do Vitória. Não é que o Wellington Rato Carpini não quis usar, poupou. Hoje o Wellington Rato ele é reserva do Vitória. E falando das contratações, ele é a maior A gente decepção entre falou as que foi uma das contratações. melhores. Veja só, a gente falou que proporcionalmente, né, proporcionalmente pelos valores envolvidos, tinha sido a melhor contratação da temporada durante um certo momento, né? Ainda vieram outros jogadores depois, mas a gente falou proporcionalmente, porque foi uma oportunidade de mercado, né? E o desempenho, você já deixa muito claro que hoje ele é reserva, né? Indiscutível. É isso, né? Exatamente. E muito pelo aspecto físico. Ele está muito abaixo fisicamente. É um cara que você vê que ele tem qualidade, que no time ideal de potencial técnico, Rato seria titular no Vitória, mas hoje ele não é titular e não é por uma questão de rodar elenco, de estar fazendo testes. Hoje dá para se dizer que Rato é reserva na equipe do Vitória, porque não está conseguindo performar. Como eu falei, ele é a maior decepção desse elenco do Vitória. Não que ele seja, não acho que ele seja o pior jogador em termos de rendimento no ano. Mas a gente tem que pesar que, como você falou, ele chegou como principal contratação. E hoje ele é reserva. Então mostra como é uma decepção. Não quer dizer que não tem como se recuperar, é dinheiro perdido. É um caso como o Jamota no passado, por exemplo, que não vai agregar em nada. Ainda tem muito tempo, ele pode se desenvolver, pode se condicionar, mas hoje ele é reserva do Vitória, o Wellington Rato. E Fabrício, eu acho que hoje ele é o 9 titular do Vitória.
Não é o 9 titular que o Vitória quer ter para a temporada. O Vitória segue procurando um camisa 9. Surgiu até especulação nova de um atacante, que eu esqueci o nome dele, do Talheres. Surgiu a especulação hoje, na Bahia, sobre isso. A turma resolveu destruir o Tadjeres, né? Todas as especulações agora aqui que surgiram nas últimas semanas do Sport, do Ceará, do Vitória. Veja, o Talheres. Talheres ou Tajeres, depende da região, ele lutou pelo título argentino até a última rodada do ano passado, tá? Assim, ele estava sendo disputado entre Vélez, que foi o campeonato argentino de fato, o Huracan e o Talheres. O Talheres, inclusive, Fred, foi o vice-campeão das 2 últimas temporadas do campeonato argentino. Então, assim, a turma foi buscar no Vélez, não tá indo tão aleatório não, tá? Assim, é um time... Federico Girotti, o nome. O pessoal trouxe aqui no chat, exatamente, surgiu a especulação. Especulação, pelo que eu vi, estava falando em 20 milhões de reais. Caro. Não quer dizer que o Vitória vai pagar isso, né? Talvez tenha sido a pedida do Talheres, não sei. Oi? Caro pra quem? Exatamente. Caro pro Vitória, né? Que a maior contratação foi 5. Tem que falar baixo, porque senão o Sport vai atrás, né? Coutinho tá saindo, o Sport está sobrando 20 milhões aqui, vou atrás desse homem aí. Ixi, tá saindo por quanto? Tem que ver. Mas é isso. Então, assim, mostra que o Vitória segue procurando camisa 9 e tem que procurar de fato. Mas hoje, entre as opções que o Vitória tem no elenco, para mim, Fabri é o preferido. É o centroavante titular. Não sei essa lesão, né? Que ele saiu hoje lesionado, se é algo grave ou não. Quanto tempo ele vai ficar de fora. Mas se Rato eu falei que é a decepção, eu acho que Fabri é a surpresa. Porque talvez em termos de contratações, Claudinho esteja até melhor, Ronald talvez e tal. Mas Fabri foi um cara que chegou com expectativa lá embaixo, assim, muito desconhecido, né? O torcedor, quase nenhum torcedor sequer sabia da existência de Fabri no mundo do futebol, e é um cara que está bem. É artilheiro do Baiano, é artilheiro da equipe dividindo posição com o Janderson, não sei se mudou, eu acho que mudou, porque no último jogo Janderson fez gol, mas assim, vem se destacando, é um cara que ganha muito nos confrontos de 1 contra 1, bota a bola na frente, ele difícil parar ele, teve o lance logo no começo, como o Minhoca falou, que até o lance que ele se lesiona, ele joga a bola para frente e é difícil conseguir pará-lo. E hoje, para mim, ele ganhou essa vaga aí de titular. A disputa agora é, por exemplo, um Mosquito que entrou bem, será que vai ser titular? Então ainda tem algumas coisas em aberto no Vitória, mas a gente vai começando a ter já a noção ali da cara do time titular, como o próprio Carpini tinha dito, né? Que a partir do jogo ali contra o Porto ia parar de ter tanta rotação e realmente consolidar um time titular. Só para fazer um registro antes de começarem as notas, né, as avaliações individuais, a gente está ao vivo 2h30 da manhã nesse momento, não é a coisa mais inusitada que está acontecendo no esporte brasileiro, tá? O jogo entre Thiago Monteiro e Tseng pelas oitavas de final do Rio Open está acontecendo às 2h30 da manhã no Rio de Janeiro. No caso ainda quando eu vi que a acontecendo. partida, exatamente, que a partida estava ao vivo, né? Chegou agora no tie break do terceiro set, 2h30 da manhã. Tá? O jogo vai se arrastando. Acabou? Achei que nós éramos os... Jogo Portela, né? Exatamente. Mas a gente ainda vai ganhar deles, tá? Eles vão acabar em alguns minutos. Jogo Portela. Nós ainda resistiremos, tá? Vamos então do goleiro ao centroavante de forma organizada. Arthur, pode começar a avaliação. Cássio quer jogar Arcanjo de Laranja, porque disse que dava pra pegar. Não quis dizer isso não. Eu coloquei o mérito total não. Grande parte do mérito no chutaço do Cero. Eu só acho. Nunca fui goleiro. Aliás, já fui. Fui na 5ª série. Não fui um grande goleiro, não. Fred foi um grande goleiro. De que o pulo não foi tão alto, mas é apenas isso. Só isso. Nada além. Não, eu fico na dúvida entre o razoável e o bem, para ser sincero, porque ele teve algumas defesas, 2 defesas interessantes. Tem uma numa finalização de Mancuso no canto, no primeiro tempo, e tem outra no segundo tempo, que eu não estou lembrando agora quem finalizou. E o lance do gol, para mim, ele passa sem culpa nenhuma, tá? Eu acho que ele só teve alguns erros de saída do gol, assim, porque teve uma que
Breno ali chegou primeiro que Teve ele. uma. É Eu isso. achei que ele saiu bem atabalhoado ali. Então vamos no razoável aí Breno foi pra... muito inteligente, inclusive, naquela jogada, né? Só faltou, talvez, Ah, ser um sim, o pouquinho mais lance que é incisivo do na. salva, né? Salve em cima da Ele linha. saiu, Isso. A bola isso, em Salva direção ao exatamente. gol. em cima da linha. É. Vamos no razoável então, que a gente faz o equilíbrio aí. Mas, Cássio, não pense que foi só você, porque eu vi alguns torcedores do Vitória falando de Arcanjo. Assim, desde o ano passado que eu falo que tem uns torcedores do Vitória que todo gol que leva, a primeira pergunta é: onde eu posso culpar Arcanjo nesse gol? Porque tem uma galerinha ali que é uma perseguição que não tem condições, pô. Qualquer gol que ele leva, tem uma galera que procura culpa nele. Eu acho que melhorou muito, porque na reta final, aquela recuperação de Vitória, tem muito dele ter crescido em rendimento também, mas hoje já surgiram. Eu vi alguns dizendo assim, pô, Arcanjo estava adiantado e tal, mas olha, eu acho que ali, mesmo se ele tivesse no posicionamento 100% correto, não ia ter como pegar, porque o Que chute pancada, pô. Que foi pancada. em si, um chute fantástico. Mas Esse boa. cinturão de zagueiros aí. Esse cinturão de zagueiros, Arthur, pra maltar a saudade, pra compensar a ausência de Wagner. Esses três zagueiros, faz a avaliação deles, por favor. Eu gostei da partida dos três, tá? Quando eu falei que os três zagueiros não funcionaram, não foi porque o sistema defensivo não funcionou assim, foi porque o Vitória acabou perdendo muito no ataque. Mas eu acho que eles fizeram boa partida. Para mim, Edu e Neres eu colocaria o jogou bem e Lucas Halter para mim muito bem, tá? Gostei muito da partida de Lucas Halter, basicamente anulou Marinho. Marinho não ganhou quase que nenhuma disputa contra ele quando tentou um Que contra um. deve ser, se precisar de dois zagueiros, Halter é o substituto de Wagner, né? Isso. Assim, é um bom cartão de visita, um ótimo cartão de visita até de Lucas Halter, né? Um cara que chegou sob desconfiança, a última partida dele pelo Botafogo foi desastrosa, mas você estreia contra o Fortaleza num jogo de desafio técnico alto, vai bem, dá um bom cartão de visita. Óbvio, é só um jogo. Não quer dizer que o Vitória está com esse problema resolvido e não tem que ir no mercado, mas passa confiança de que existe alguém ali que pode suprir a carência. Mas seria isso. Edu e Nery jogou bem e Lucas Halter muito bem. Então, como o Arthur já tinha antecipado, né? Aprovado aí todo o sistema defensivo aí, os zagueiros do Vitória, na verdade, com Edu e Neres tendo uma boa atuação e Halter sendo um dos destaques do time, né? Jogou muito bem. Vamos para os laterais. Você já fez uma explanação nessa questão Cáceres Claudinho, tá? E eu queria que você trouxesse as avaliações de Cáceres e depois de Jamerson, já podendo também comentar Hugo, né, que substituiu ele. Boa. Cáceres e Jamerson, para mim, são razoáveis, as duas notas, né, o amarelinho, por motivos diferentes. Eu acho que Jamerson fez um primeiro tempo interessante, talvez um dos melhores do Vitória no primeiro tempo, um cara que se apresentou muito ao ataque, teve algumas finalizações com perigo, talvez as melhores finalizações ali do Vitória no primeiro tempo, mas eu achei que ele caiu no segundo tempo. Muito do risco maior que eu falei que o Vitória se expôs mais no segundo tempo, para mim foi muito em cima do Jamerson, as jogadas, né? O Caleb acabou tendo muita vantagem ali em cima do Jamerson. Tem até um lance já no comecinho do segundo tempo que ele vence o Jamerson, depois tem um cruzamento que o Marinho tenta a finalização, depois o Arcanjo pega, depois tem outro lance que o Jamerson dá meio que um chapéu, o Caleb dá meio que um chapéu no Jamerson, então ele sofreu nisso, e na parte ofensiva, quando ele chegou, não acertou muitos cruzamentos, pareciam mais chutes do que cruzamentos as tentativas dele. Até ele aparece bastante ofensivamente no segundo tempo, mas não tão bem. Então, quando eu faço o balanço, eu coloco razoável. Já Cáceres eu acho que foi o regular. Cáceres para mim foi uma partida bem Cáceres mesmo. Então, uma partida bem ok, regular, a definição ali do razoável. Hugo, Eu vou colocar o jogo bem para Hugo, tá? Talvez seja uma avaliação para Hugo aqui, pesando um pouco a régua dele, porque é um cara que vem abaixo na temporada, mas eu acho que hoje ele foi melhor do que ele costuma entrar, então vou dar essa moral para ele. Participou ali do lance do segundo gol, ele que faz uma tabelinha interessante para o primeiro cruzamento, né, que depois tem um corte e a finalização de fora da área. Eu acho que o Hugo esteve mais seguro e mais participativo do que a média, por isso que eu vou dar o jogou bem ali para ele.
Então vamos para a dupla de volantes, tá? Vi muitos elogios a Baralhas, tá? Aqui no chat, muitos elogios. Baralhas E muito dentro bem do e o melhor em jogo campo. é muito bem, exato, é isso. Dentro do jogo também me chamou a atenção. Para mim foi uma ação de mercado do Vitória muito boa. Ele ficou ali quicando no Ceará com algumas indefinições em relação a valores, possivelmente, algum acerto que ficou em aberto. O Vitória se aproveitou da situação, né, e conseguiu trazer um jogador que é uma mão na roda, um jogador importantíssimo, regular, que entrega, né? A gente sabe o que ele entrega e ele consegue entregar. É bom você ter uma peça dessa no elenco, né? Que lhe dá uma estabilidade, uma segurança e ainda aumenta o ímpeto do time dentro de campo, né? Ele também traz um pouco disso, né? Sanguíneo, como diria Cássio. Exatamente, É Fred. importante ter um desse no elenco. Total. E participa dos 2 gols, né? O primeiro gol ele dá o passe para Mosquito, o segundo gol ele que marca. Um cara presente no campo inteiro, na marcação, na parte ofensiva, principalmente no segundo tempo. Então, já pode colocar até o melhor em campo aí para Baralhas. Eu me lembro que quando a gente fez a análise aqui do mercado do Vitória, mais pro começo da temporada, eu falava que sentia que o Vitória precisava trazer um volante que você dissesse, pô, esse cara subiu o nível. Esse cara é Baralhas, né? Baralhas realmente vem conseguindo isso, porque o próprio Ronald subiu o nível do Vitória, mas não era aquele volante que você dizia, pô, esse cara é uma certeza, vamos dizer assim, para a Série A. Eu acho que Baralhas caiu bem assim, e eu até brinquei lá no Clube 45 que sabia que Baralhas ia trazer alegrias para o torcedor do Ceará. Pronto, foi hoje que ele trouxe alegrias aí para o torcedor do Ceará. Ótima partida de Baralhas, muito bem. O William Oliveira, para mim, também jogou bem, mas eu não acho que foi o nível de Baralhas. Então, por isso que eu vou colocar o jogou bem, para só deixar ali delimitada a diferença entre os dois, mas também foi uma boa partida de William Oliveira, tá? Como eu falei, eu acho que essa dupla de volantes talvez seja até a dupla de volantes titular na cabeça de Carpini para frente, por talvez se complementar melhor até do que Ronald com Baralhas. Mas Ronald também é uma ótima opção aí para o Vitória. O Vitória tá bem servido nessa posição. Chegamos então a Mateuzinho, né? Peça principal. Se especulou, inclusive, que poderia ser mais uma deixar o clube, né? Aí é buraco demais que vai ficando. É bom o Vitória tentar conter, né? Caso esses rumores. Pelo menos até o dia 28, falta pouco tempo, né? Para essa primeira janela É, fechar. Tinha falado em Fluminense, né? Eu vi algo do Fluminense com interesse tinha nele. especulação. Pelo que eu vi em redes sociais assim do Vitória, assim, sempre tem o receio, mas não parece ter nada muito real, assim, sabe? Tipo, tem propostas, está sendo procurado. O que não quer dizer que não vai sair, porque Wagner Leonardo também ninguém sabia de nada e quando viu já estava indo embora. Eu acho que o Vitória tem que se precaver, tem que tomar cuidado, porque a gente vem vendo ali algumas movimentações de mercado de joga de meias. Por exemplo, Matheus Pereira saindo do Cruzeiro. Será que o Cruzeiro vai ir atrás de Mateuzinho para repor? É uma possibilidade. Eu vi que teve proposta recentemente para Garro do Corinthians, embora tenha sido rejeitado. Mas é aquela, se esses caras saem, Mateuzinho pode ser um dos primeiros da lista. Então, o Vitória tem que tomar cuidado nesse sentido. Falando de hoje, eu acho que Mateuzinho hoje ele não esteve no seu melhor nível. Até porque Mateuzinho ainda está abaixo fisicamente. Hoje até tinha uma especulação diante da partida de que Mateuzinho não jogaria os 90 minutos. Eu acho que ele acabou jogando muito pelas situações de jogo ali, porque o Vitória teve que fazer uma mudança já no comecinho, né? Depois teve o caso de Edu que vomitou, talvez isso tenha pesado para ele sair. Depois teve o caso de Jamerson que saiu também lesionado, né? Sei lá, com cãibra, algo assim. Então talvez por isso até que o Mateuzinho tenha jogado até o final, mas principalmente no final deu para ver que ele estava extenuado. Mas para mim jogou bem porque Mateuzinho, mesmo sem ser no seu melhor nível, é um cara que quase todas as jogadas do Vitória passam por ele. Né? É super importante e eu valorizo muito isso no atleta, que é o cara que o jogo flui por ele, por mais que ele erre em alguns lances, erre na tomada de decisão, mas é muito importante esse cara que aparece no jogo. Então, vou colocar o jogo bem, porque eu acho que Baralhas e outro aí que eu vou falar ainda ficaram acima, mas vale essa menção positiva para ele com toda certeza. Então vamos chegar nessa dupla de ataque. Pode analisá-los aí, tá? Boa. Pra gente. E também, né, as Fabre sem nota. substituições. Isso saiu muito cedo, né? Saiu com
3 minutos, 5 minutos, não tem como avaliar. Lucas Braga, para mim, talvez tenha sido o mais abaixo do Vitória, né? Começou como titular, não gostei muito, não Esse ganhou é um muito. jogador, quando você falou de indefinições, que eu. Para escolher um atacante, né? Assim, dois atacantes, já que o Vitória também não tem um centroavante consolidado, eu não vejo Mosquito não ganhar essa preferência em relação ao Lucas Braga. Não, com certeza o Mosquito tem bem mais potencial técnico. A questão aqui, às vezes, é de lado de campo, né? Lucas Braga Sim, vem jogando mais pela esquerda, Mosquito mais sim, pela Mosquito direita. joga pela direita, sim. Então é uma possibilidade de jogar os dois, na verdade, Mateuzinho Mas esse centralizado. Vitória exato. É uma possibilidade, né? Que eu acho que hoje seria talvez o time titular. Como o Wellington Rato não se firma como titular e hoje é reserva, talvez esse seja o time titular do Vitória, caso ele não jogue com 3 zagueiros, né? Tirando um dos zagueiros e seria Mosquito entrando, né? Então, mas Lucas Braga eu não gostei muito da partida dele, eu vou dar um laranjinha, talvez o mais abaixo aí do jogo. Eu acho que não ganhou muito no 1 contra 1, ficou devendo, então laranja para ele. Falando dos que entraram, Mosquito muito bem, né? Mosquito hoje foi o Mosquito que o Vitória fez questão de contra-ataque, passou por aquele receio porque tinha a questão da rescisão com o Corinthians, aí ele teve até a questão de que ele tinha um número de jogos, eu acho, mas como era uma questão dele que estava sem receber, poderia, aí teve que ir numa disputa na justiça, conseguiu. Esse tipo de esforço que o Vitória fez foi para ter o jogador que jogou hoje, que não aparece em todas as partidas. Ano passado eu até dizia aqui que Mosquito era o melhor ponto do Vitória, mas tinha ficado abaixo da expectativa. Hoje ele foi um cara decisivo. Fez o primeiro gol, um golaço, né, uma ótima finalização. O segundo gol, obviamente, que é uma participação menor, mas ele que ele que ajeita a bola ali para finalização de Baralhas também e outras jogadas que ele fez. Então, muito bem aí para Mosquito. O Wellington Rato, razoável. Eu acho que ele teve um erro que ele perde a bola ali na zaga que podia levar um lance de muito perigo, mas eu acho que em outros lances ele mostrou assim qualidade, sabe? Mostrou que é um cara que sabe o que fazer com a bola. Realmente a questão dele é física. Então eu vou passar um pouco de pano para ele acabar dando o razoável em vez de jogou mal. Eu acho que cabe. Janderson também razoável. Acho que é um cara que tentou muito, participou, mas falhou nas finalizações. Eu acho que não dá para ficar nada. Eu fiquei na dúvida, na verdade, entre o razoável e jogou mal, mas eu vou deixar só o Lucas Braga realmente como jogou mal para destacar. Então, Janderson razoável e Carlinhos também no razoável. E Carlinhos aí tem um ponto a destacar. Carlinhos poderia ser um jogou bem, tá? Ele entrou ali segurando a bola, sabendo fazer o pivô, sabe? Naquela reta final que o Vitória já estava na frente do placar, segurando mesmo a bola, assim, ganhando tempo e tudo mais. Mas, pô, ele deu certa raiva em alguns momentos, como estava andando, assim, sem ajudar a equipe na marcação, sabe? E aí, isso que me faz não colocar ele no jogou bem, porque, enfim, tinha que contribuir, ainda mais na reta final, Vitória na frente, se doando ali para segurar o resultado. Mas Carlinhos, eu acho que até esse começo de temporada dele no Vitória é até positivo, tá? É melhor do que eu esperava, por exemplo. Eu achei que hoje ele com bola mostrou mais jeito com a bola do que eu, do que eu imaginava. Mas fica aí o razoável para Carlinhos. Tava silencioso, desculpa. Para fechar a avaliação do professor Carpini. Carpini, muito bem, né? Não tem como ser diferente Muito disso. bem, não tem como. Como eu falei, eu acho que no primeiro tempo a estratégia dele não funcionou, a equipe ofensivamente não funcionou, mas tem que dar os méritos dele ter conseguido consertar no segundo tempo e a equipe ter feito no segundo tempo de domínio, assim, de superioridade, né? Talvez não domínio, mas assim, foi superior ao Fortaleza. Se o Fortaleza foi superior no primeiro tempo, e é verdade, mas nem se compara ao nível de superioridade que o Vitória teve no segundo tempo. Sabe? O Vitória no segundo tempo foi mais superior ao Fortaleza do que o Fortaleza foi superior ao Vitória no primeiro tempo. E aí eu valorizo aí esse ajuste que Carpini conseguiu fazer. E também o desempenho da equipe como um todo, né? Foi uma exibição muito boa do Vitória, uma exibição contra um adversário de alto nível, então a gente tem que valorizar também de acordo com o adversário que está do outro lado. Se essa partida fosse, obviamente, contra, sei lá, um adversário mais acessível, a gente não pesaria tão positivamente como agora, mas sendo o Fortaleza fora de casa,
vale essa valorização aí do trabalho, e o muito bem tá bem justo aí para Carpini. Arthur, valeu pela participação, tá? Jogo importantíssimo. A gente começou já na madrugada, então, portanto, você já está mais do que liberado aí. Enquanto o Minhoca vai para as análises do Fortaleza, para a gente fechar aqui essa noite de 4 horas aqui, mais umas 3 horas e pouco da outra live. Ainda bem que a gente não pensou muito na ideia de não ter duas lives, né? Decidiu rápido até. Imagina, ainda faltava agora Léo e Atos. Atos ia entrar às Não, 6 era da manhã. muito Portela. Era muito Era Portela. Portela total, pô. Era um negócio. Valeu, Arthur. Até sábado, Valeu. né? É isso. Sábado. Confirmando. Tem que ver como vai ser sábado, né? A gente ainda vai fazer a escala. Mas até sábado. Seja pelo Vitória, seja pelo Santa Cruz. Valeu. Possivelmente pelo Santinha, né? Thiago Minhoca. Hora das avaliações desse Fortaleza que levou a virada, né, do Vitória. Então vamos do jeito que você sempre prefere, como foi com o Arthur, do goleiro ao centroavante. Tá? A gente já começa por João Ricardo, que durante essa live aqui a gente até já deu exemplo, né? Arthur trouxe exemplo de torcedores já demonstrando uma inquietação com o João Ricardo, que não faz o início de 2025 no mesmo nível que terminou a temporada passada. Né? Mas eu não acho que hoje ele fez um jogo ruim, não. Eu acho que o que o João Ricardo falhou em certo momento da partida, algumas bolas alçadas que o Vitória cruzava, ele dominava essa bola e ele não fazia a reposição, e houve espaço para isso, houve momentos para isso. Então vou colocar um jogo razoável para o João Ricardo, poderia ter sido melhor nessa reposição, porque das bolas que foi no gol ali, do Baralhas talvez ali, o tempo ali, acabou perdendo um pouco o time para fazer a defesa. E aí também tem queira ou não, assim, o João Ricardo de 2024, que vai ficar também na sombra dele próprio, porque ele fazia defesas excepcionais no ano passado, né? Assim, era um nível muito alto de defesa. Ele acaba, né, tomando o primeiro gol ali, não entra nada na conta dele. Então, é bem um razoável aí. É verde ou amarelo isso aí? Tá? Parece meio verde isso aí, né? Mas É amarelo. Amarelo. É amarelo. Razoável. Razoável aí para o João Ricardo. Davi Já Luiz, que entrou... a gente apontou como o zagueiro que fez uma boa partida, né? Fez uma partida que ganhou elogios e abre portas para se viabilizar, né? Era um jogador que a gente sempre teve dúvidas entre o peso do marketing, o peso do nome e a sua real capacidade de encorpar essa defesa do Fortaleza. Já até adiantando, para mim, o melhor jogador em campo, vai parecer loucura para alguns, né? Porque eu acho que fui talvez aqui da imprensa cearense o que fiquei mais vinculado com Davi Luiz, não, né? Mas, obviamente, estou aqui da maneira mais analítica possível, porque o Davi Luiz, ele nunca pode ficar exposto nesse time. Nunca pode ficar exposto. Ele não vai conseguir ganhar na velocidade. Ele tem que ter muito cuidado com esse bote, quando ele dá esse bote mais alto. E quando ele der esse bote mais alto, se ele não ganhar, ele vai ter que cometer a falta. Assim, não tem muito o que fazer. Mas ele foi primordial em muitas jogadas para evitar chances ali que o Vitória teve. Teve uma jogada que foi no primeiro tempo, uma bola pelo lado, né, que a bola já estava atravessando, ele dá um leve desvio ali, que foi bem determinante para o Fortaleza não sofrer uma finalização, mas ganhou muitas jogadas aéreas, o que eu achei interessante. Bateu uma falta ali que eu achei desnecessária, ele que fez exatamente no Castelão, né, naquele jogo contra a Colômbia, na Copa do Mundo de 2014, um dos gols mais bonitos. Achei essa falta um pouquinho de saudosismo. Eu falei isso na hora da transmissão, eu acho que tá um pouquinho longe aí, tudo bem que ele quer repetir esse feito, até tem aquele meme, né, que desde quando ele fez aquele gol ele tá tentando repetir, né, mas de toda forma o Davi Luiz fez de fato a melhor partida, assim, de todos os jogadores que estiveram em campo, assim, foi o jogador mais produtivo, né, até porque era um Fortaleza que sempre estava tentando recuperar algumas coisas, e o Davi Luiz foi o melhor
quanto a isso. Já o Ávila fez uma partida, diria, razoável. Não vou colocar uma partida ruim. Tudo bem que no lance aqui do primeiro gol, ele leva um drible até fácil, muito fácil, aliás. Mas era 1 contra 1, né? Mosquito tinha 2 lados, ele já puxa ali para um lado e deu espaço ali para o outro. A defesa estava toda aberta. Ele dá um belo lançamento nessa jogada que o Breno Lopes ganha ali para cima do Arcanjo, quando o Arcanjo sai do gol. É o lançamento do Ávila. Eu gostei também desse estilo dele avançar. É um zagueiro que me agrada mais, mas hoje fez uma partida bem meia boca, assim. Foi bem mais ou menos mesmo. Não vou colocar nada muito positivo, mas também nada de maneira negativa. Poderia ter sido melhor, até pelo que eu acho que de potencial que ele tem, mas eu acho uma partida razoável aí para qual o João Ricardo. Na lateral direita, Mancuso. O Mancuso teve boa movimentação. Eu gostei muito do primeiro tempo, em certa parte, quando o Fortaleza modificou muitas peças. O Zé Welles virou um lateral direito, o Mancuso se tornou meia, aí o Breno foi para a direita, o Marinho foi para a esquerda. Eu gostei dessa movimentação do Fortaleza. Ele chegou a aparecer até como elemento surpresa, acabou perdendo ali uma possibilidade de uma cabeçada no primeiro tempo. Teve uma finalização boa também. Então, assim, o primeiro tempo eu gostei do Mancuso. Mas no segundo tempo ele teve 2 boas chances entrando na área que acabou complicando, assim, sabe? Então eu vou colocar um jogou bem para ele. Apenas um jogou bem. Eu acho que ele perdeu boas chances ali em alguns momentos. Teve algumas forçadas de jogada. Também achei bem desnecessário, assim, ele não escolher a melhor jogada. Mas ficam bem aí para ele, para o Mancuso. E Bruno Pacheco? Vamos lá, Pacheco, né? Pacheco, para mim, fez um jogo até razoável, estava conseguindo fazer, até cometer a falha, né? Uma falha que ele não consegue. Na verdade, ele escora, né? A jogada ali pro jogador do Vitória e depois toca ali a bola atrás que saiu o gol do Baralhas. Mas era isso, era uma partida razoável e vai ficar com ruim. Acho que o Fortaleza, nesse momento, vai ter que voltar àquela escalação que terminou ano passado. Talvez o Mancuso vá ter que ir para a esquerda para equilibrar esse negócio. Porque o Pacheco fez uma partida bem média mesmo, assim. Momentos bons, ruins, mas no geral pesou muito a falha ali que acabou custando a derrota. É o Ellison, que também teve uma falha, né? O Zé cometeu uma falha, mas para mim era de longe também é exagero da minha parte, porque eu gosto do Zé Welles. Mas o Zé Welles estava jogando muito bem no primeiro tempo. O passe que ele encontra ali, o Lucero, né? A movimentação dele dentro de campo, a distribuição de bola, ele jogou até mais como o primeiro homem da saída, mais até do que o Paul Fernandes. E estava fazendo isso muito bem até cometer essa falha. Ele errou ali na jogada. E eu acho até que ele começa mal o segundo tempo. O Paul Fernandes começou melhor o segundo tempo do que ele. Mas eu não teria nunca tirado o Zé Welles desse jogo. Não teria mesmo, assim. Eu acho que o Vojvoda abriu de uma maneira o Fortaleza e o Vitória, assim, ganhou todas as segundas bolas, assim. A partir do momento que ele tirou o Zé Wellison, tudo bem tirar o Zé Wellison não era para ser intocável ali, mas era para ter colocado um outro volante. O Rosseto, sabe, assim, uma outra característica ali de jogador, talvez imaginando que quisesse um jogador de recuperação de bola, o Pochettino é melhor do que o Rosseto, mas eu acho que ele errou demais nessa escolha aí. Então, para mim, o Zé Wellison vai ficar com razoável. Era um jogo para colocar um jogo bem para o Zé Wellison, mas a falha dele aí custou. Essa nota verde vai ficar com esse razoável aí para o Zé. Paul Fernandes. Aí esse para mim jogou muito mal. Pode colocar o vermelho forte. É o segundo jogo que eu coloco isso, eu já tinha colocado no clássico. Eu ia perguntar exatamente isso, meu. Porque eu acho que é um jogador de muito potencial, mas como é que tem sido o início dele aí no Fortaleza? Não, o começo dele foi muito bom, quando os adversários entregavam sua bola para o Fortaleza, né? E ele tinha todo o espaço para distribuir o jogo como ele quisesse. Mas me parece muito estranho a maneira como ele não dá o equilíbrio necessário. Eu costumo falar muito que quando saiu o Caio, o Fortaleza necessitava muito de um volante que soubesse pensar, fazer o Fortaleza pensar dentro de campo. E esse jogador foi o Rosseto. O Rosseto foi esse jogador que uma girada de corpo, uma tranquilidade, sabe? É como se o tempo tivesse com esse atleta. O Rosseto tem essa característica.
O Paul Fernandes, ele tem muita qualidade, mas ele não tem o tempo. Ele não é o jogador que vai abrir, vai dar o respiro, vai dar aceleração à desaceleração. Ele tem muita qualidade, e fora que defensivamente, na minha avaliação, ele é muito, até agora, jogando pelo Fortaleza, foi muito mal, muito mal. Ele até no jogo contra o Sport, né, a gente até falou que ele poderia ter tomado o amarelo pelo carrinho, ele utiliza o carrinho de maneira muito errada ao longo da partida. Hoje, novamente, assim, é um carrinho ou para machucar o adversário ou extremamente inútil, assim. Um carrinho no tempo errado, assim. Eu ressaltava isso até no momento que ele estava bem. Por isso que eu fazia as ponderações lá no início da temporada, que eu quero ver o Paul Fernandes, quando for preciso, proteger mais. E eu acho que nesse momento, na minha avaliação, o próximo jogo, daqui a 10 dias, eu, mesmo sabendo que o Paul Fernandes tem mais qualidade, eu tentaria o Rossetto. Eu tentaria o Rossetto porque me parece um jogador de uma dinâmica melhor, porque o Fortaleza hoje necessita. Quem sabe com o Paul aí nos próximos jogos consiga demonstrar uma outra compatibilidade aí, a depender do contexto. Mas, nesse momento, mais uma péssima partida do volante argentino. O Caleb fez muito pouco. O Arthur até lembrou a única boa jogada que ele fez, né? Uma bola que ele recebe na direita, dá um chapéu, dá o passe para o Marinho ali, e o Marinho bate travado. Então foi uma partida ruim do Caleb, assim. Foi uma partida pouco participativa. Eu queria muito ver ele na equipe titular, o que ele teve essa oportunidade, mas foi uma partida muito ruim. Eu não considero péssima, porque eu não acho que o Caleb estragou jogadas. Eu acho que o Caleb estava muito sumido e foi uma partida muito tímida. Então, quando ele recebia a bola, ele tentou um passe longo que ele acabou errando, mas boa parte das jogadas eram trabalhadas bolas curtas, voltando ali o jogo. Então, não era um Caleb incisivo, um Caleb que dominava, já partia para cima. Foi um Caleb burocrático, assim, bem burocrático. Então, uma partida ruim, na minha avaliação, do meia aí do Fortaleza, camisa 10. Já Marinho também não fez uma partida boa. Ruim também. Coloco na mesma prateleira do Caleb. Ruim pros dois, tá, Márcio? Caleb laranja e Marinho laranja. Isso. Marinho também teve um jogo também de excesso de prender demais a bola em algumas jogadas. Em outras chegou a aparecer e tudo mais, poderia aparecer ali, mas depois, a reta final do segundo tempo dele ali, os minutos que ele teve em campo, até vi as trocas ali, né? Viu o Pikachu, por exemplo, de fato não foi mais um jogador tão importante, e para mim, um dos jogadores mais importantes nesse começo de ano, mas esteve mal na partida de hoje. Breno Do outro Lopes. lado, o Breno Lopes até conseguiu, em certa parte, ser importante no primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu muito de rendimento, muito mesmo, sim. Eu vejo que nessa disputa que tem Moisés e Breno, que para mim hoje é a melhor disputa que o Fortaleza tem, se um baixar o sarrafo, o outro não pode, de maneira nenhuma, deixar a desejar. Assim. Tem que ser uma disputa incessante. E o Breno, eu vou colocar um razoável. Eu acho que ele conseguiu fazer uma partida mais efetiva. Assim. Vou ficar com um razoável. Acho que em alguns momentos ele foi importante, teve algumas jogadas de ataque. Essa própria jogada que ele teve muita paciência de ter a paciência de girar ali, bater para o gol e tudo. Acho que poderia ter sido melhor aproveitado se por acaso tivesse sido mais acionado. Ficou muito preso na direita o Fortaleza, o Breno ficou meio escanteado. Para fechar o Lucero, antes de fazer o gol, continuou errando algumas jogadas, errou passes, ele tem muita dificuldade de sair da área, né? Fazer essa troca de passes para o Lucero é muito complicado. Eu vou ficar com razoável para o Lucero. Mesmo o gol dele é espetacular, mas ele precisa ainda aprimorar esse jogo dele fora da área. Assim. Fortaleza hoje tem realmente 2 centroavantes que têm dificuldade de melhorar o desempenho da equipe, ofensivamente. Aliás, uma das jogadas que ele desperdiça, que nem tem, se você olhar em melhores momentos, nem aparece, é uma bola errada do Vitória, na saída de bola, cai no pé acho que é do Caleb, não sei se é do Caleb, mas aciona o Lucero desligado ali, deixa a bola passar e perde uma chance ali de empate no vacilo que o Vitória proporcionou. Então, esses detalhes pequenos assim do Lucero ainda vai ter que aperfeiçoar, mas o gol, né? O gol é o verde mais forte. Já falando dos
Dos reservas, o Kusevich entrou, o Davi Luiz saiu lesionado, né? Não acho que entrou bem. Para mim, fez um jogo... Mas também foi pouco tempo, né? Assim, eu vou colocar um jogo ruim do Kusevich. Confesso que eu não gostei muito, não. Acho que teve alguns momentos que ele não teve tão bem, não. Não ganhou algumas jogadas. Depois o Fortaleza ficou mais com a posse da bola, mas não gostei muito da entrada do Kusevich, não. Pochettino, você já falou que foi uma substituição que você não faria, né? Que acabou expondo muito o Fortaleza, né? Nem tanto pela peça, né? Pelo jogador Pochettino. Mas eu acho que é pelo equilíbrio do time. Eu acho que o Pochettino entrou até bem. Eu vou colocar um razoável, assim. É um razoável pro bem, mas é mais pro razoável. Porque eu acho que ele conseguiu participar de algumas jogadas, fez bons cruzamentos e tudo mais. Mas eu acho que ficou desencaixado o time dentro de campo. Não por culpa do Pochettino. Atrapalhou muito mais a dinâmica dele. Moisés e Pikachu. Vou começar pelo Moisés. O Moisés estava jogando de volante no eterno momento. Teve uma falta batida pelo Rato. Poucos minutos depois, estava tendo outra falta que o Moisés estava jogando de volante, assim, de tão bagunçado que estava o Fortaleza. Porque Kaiser entra no lugar de Caleb, né? Então, dá uma desarrumada no time aí, né? Porque é aquele desespero, né? Estamos perdendo, bota todo mundo agora pro ataque, chuveira essa bola na área aí para ver se consegue um empate. Então, para mim, o Moisés, eu confesso que eu não consigo nem dar nota para ele. Para mim, ele teve uma cabeçada fraca, né? Então, vou botar uma nota branca aí para ele, sem avaliação. O mesmo dá pra... Acho que o mesmo dá para dizer um pouco do Pikachu também, viu? Porque Pikachu também é outro jogador que, se a bola sobrar para finalizar e tal, mas pouco produtivo, pouquíssimo produtivo. Tentou ali um cruzamento, mas também não causou impacto nenhum. Bolinha branca também para ele. E o mesmo vale para o Kaiser ali. Acho que eu nem sei se estou sendo muito injusto aqui com as cores, porque não sei o tempo de minutagem, mas basicamente é porque eu não lembro de muitas ações deles dentro de campo, né? Estou olhando aqui. 77 minutos, 13 minutos, com mais os 6, 19 minutos. Tem um tempo razoável, mas vou ficar com branco mesmo. Achei pouco participativo. O Kaiser ainda teve uma bola na trave, né? Pelo menos teve esse fato aí, mas acho que é a escolha do Vojvoda, e aí já entrando no Vojvoda, aí é vermelho também para ele. Acho que o grande responsável hoje pelo time tá indo nessa baixa produção, vários atletas tomando decisões erradas ao longo do campo, tá muito na conta do Vojvoda, muito na conta do Vojvoda. Hoje ele é, de fato, o grande responsável para fazer esse time render, assim. E o time não render, como não tá rendendo, assim, mal defensivamente, o meio de campo totalmente sem domínio nenhum, sem prevalência nenhuma. No primeiro tempo ainda teve, mas muito trabalhando naquilo que o Fortaleza era bom no ano passado, nessa bola mais longa, mas vai precisar melhorar muito mais. Assim. O Vojvoda vai ter que usar esses 10 dias aí para tentar aperfeiçoar o time, porque realmente, nesse momento, na minha avaliação, ele é o principal responsável por essa sequência negativa que o Fortaleza está atravessando. É isso, como o Mioca falou, o Fortaleza só volta a campo no Carnaval, tá? Dentro do Carnaval, para jogar o primeiro jogo, tá? Da semifinal do campeonato estadual contra possivelmente o Ferroviário, né? Que é quem abriu a série vencendo o Tirol. E aí vai pegar uma série, como eu falei, de jogos contra o Ferroviário, porque vai ser Ferroviário no Carnaval, Ferroviário na quarta de cinzas e Ferroviário de novo no outro final de semana, né? Porque o Ferroviário também é o próximo duelo do Fortaleza. É porque se o Ferroviário passar na Copa do Brasil, pode ser que o Ferroviário jogue nessa quarta de cinzas. Sim, pode acontecer. Mas, pode ter, de toda forma, vão ser 3 jogos, porque se não for no meio de semana, será o Fortaleza fica sem jogar de novo, né? Então, mas tudo indica que se o Ferroviário eliminar o Tirol, confirmar, né, a vantagem, a gente vai ter 3 jogos em série entre Ferroviário e Fortaleza. O clássico das cores.